Olá, pessoal! Estamos hoje aqui, eu e a professora Débora. Vamos conversar um pouquinho sobre a reforma trabalhista, sobre a Lei 3.467, que alterou alguns dispositivos na CLT e trouxe novos dispositivos e também novos temas sobre que nós chamamos, de reforma trabalhista. E a gente vem antes fazer essa introdução, conversar um pouquinho com vocês para entender um pouco do contexto histórico, do que gerou essa reforma trabalhista, a justificativa que foi dada aí pelo presidente e também pelos deputados, qual foi o motivo, e também falar um pouquinho que ela vai realmente entrar em vigor, a lei ela tem uma vacatio legis aí, e ela vai entrar em vigor a partir de 11 de novembro. Então, para que vocês fiquem atualizados, nós vamos começar as nossas aulas, falar um pouquinho sobre a reforma toda semana, alguns pontos, os pontos principais dos dispositivos que foram alterados e novos temas também que foram trazidos com a reforma. E aí a gente gostaria de trazer também aqui o canal como canal de discussão para vocês, que vocês deixassem os comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, também não deixem de comentar, que a gente vai fazer de tudo, a gente está aí disponível nas nossas redes sociais, para poder responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Exatamente, E esse contexto, na verdade, alguns dispositivos não, A reforma trabalhista alterou mais de 100 dispositivos na CLT. E aí a gente nota uma mudança substancial, tanto no direito material quanto no direito processual trabalhista, Muita coisa mudou também no processo de trabalho. E a reforma, se você for observar com mais cuidado, ela coloca a Justiça do Trabalho como mera espectadora. Isso, exatamente. E a Justiça do Trabalho, observando, E fazendo prevalecer sempre o negociado, derrogando, inclusive, para a negociação coletiva, a flexibilização de normas de ordem pública, de saúde e segurança do trabalho, que é um absurdo. E aí a gente vê o conflito entre dignidade humana e segurança jurídica, que é o que os governistas... Eles justificaram essa reforma dizendo que isso traria mais segurança jurídica para as relações trabalhistas. E nós sabemos que esse discurso é um discurso altamente neoliberal. É verdade. Se você quiser ir pesquisar também sobre o neoliberalismo, entender um pouco desse contexto histórico que nós estamos vivendo. Sim. E isso foi uma justificativa que o governo trouxe de que sempre teve esse debate do negociado e legislado na Justiça do Trabalho. Mas agora, efetivamente, com a reforma, que a gente trouxe essa discussão à tona e deixou a Justiça do Trabalho como mera espectadora. E esse embate da dignidade da pessoa humana, ou seja, o direito de trabalho aí como garantidor, como um direito que foi à custa de muita luta dos trabalhadores, com várias conquistas dos direitos, e ao contrário, quem justificou e concordou e quis trazer a reforma trabalhista foi única e exclusivamente argumentando então que seria daria mais segurança jurídica para as relações trabalhistas. Aí a gente convida, para quem ainda não assistiu, assistir às palestras do lançamento, do evento de lançamento do livro Trabalhos Precários no Mundo Contemporâneo, que já estão disponíveis no canal, que a gente falou sobre a reforma trabalhista, sobre a precariedade, a flexibilização, porque essa corrente neoliberal, ela vem muito nesse sentido mesmo, de desconstruir o que se entende por rígido, um direito do trabalho rígido, que impede o crescimento econômico, enfim, atinge a saúde financeira. Mas se você for observar os dispositivos que foram alterados e os que foram criados pela reforma, introduzidos na CLT, quem perdeu foi o trabalhador. Exatamente. A quem essa reforma beneficia? Apenas as empresas. Apenas os detentores do capital. Porque o trabalhador realmente ele não foi beneficiado, E exemplos nítidos aí que a gente pode dar. Tarifação de dano moral, de dano extrapatrimonial. A lei, ela traz um capítulo exclusivo
para tarifar indenização por dano moral, né? Quem sofre o dano é que sabe o impacto daquilo na sua vida. Exatamente. Né? Outro exemplo, a norma coloca, a Lei 13.467, ela coloca expressamente que os intervalos para descanso e alimentação não são normas de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, que podem ser flexibilizados. Por negociação coletiva. E aí você vê o absurdo disso. Isso. Né? Por quê? Um trabalhador, imagine uma jornada de 8 horas, né, por dia, numa atividade desgastante ou numa atividade insalubre, imagine, né, periculosa talvez. Esse trabalhador, se ele não se alimenta adequadamente, se ele não tem um período de descanso longe daquele agente insalubre, longe daquele agente periculoso, o desgaste que esse trabalhador vai sofrer é muito maior. Muito maior. Por quê? O mínimo, né, do intervalo entre a jornada para essas jornadas acima de 6 horas, de 30 minutos. E a norma coletiva pode trazer, reduzir o que seria o direito ao intervalo de 1 hora para jornadas acima de 6, né? Trazer para 30 minutos. Exatamente. Como que você come e descansa em 30 minutos, A gente né? tem que lembrar que essa foi uma das primeiras conquistas dos trabalhadores. Porque a gente sabia que, né, na época da Revolução Industrial, essa questão do intervalo ela era sempre foi muito importante para o trabalhador, porque ele veio para que não haja, né, acidentes de trabalho, porque a pessoa que está muito cansada e precisando se alimentar, ela pode sofrer acidente de trabalho naquele momento. Exatamente. E aí, outra justificativa que foi dada para essa reforma foi que daria-se, então, às convenções, os acordos coletivos, maior força, de acordo com o que estava previsto na Constituição, desde que a Constituição de 88 valorizou os instrumentos coletivos, mas trouxe para essa justificativa de que essa reforma ela faria com que os instrumentos coletivos tivessem mais força. E nós sabemos que a intenção não foi realmente nesse sentido. Essa não foi a intenção. Na verdade, a intenção era realmente flexibilizar as normas. E a gente queria saber a sua opinião, o que você está achando dessa reforma, aplicação prática também, se você já tiver alguma questão que você quer colocar aqui pra gente debater. Então, a gente gostaria também de saber a sua opinião sobre a reforma. O que você achou, o que você tem visto, o que você acha que pode mudar. E nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos pontos mais importantes dessa reforma. A gente vai tentar também pensar como que vai ficar. Porque a lei ela vai entrar em vigor a partir do dia 11 de novembro. Exatamente. E antes da gente encerrar, eu só queria fazer uma ressalva, porque a Constituição coloca como cerne do ordenamento jurídico o ser humano. A pessoa, ele é o centro do ordenamento. É o ser humano, a pessoa que deve ser tutelada pelo direito. Né? Muito embora haja um incentivo à livre iniciativa, né? Incentivo às empresas, a valorização, a gente tem, ainda assim, dentro da ordem econômica, que se valorizar valorizar o trabalho, o direito ao trabalho, mas ao trabalho digno e protegido, não é qualquer trabalho, né? E que o ser humano venha em primeiro lugar. Né? E com essa reforma, o que a gente vê é deslocar o centro. Né? A gente deixa de proteger, essa legislação, ela deixa de proteger o ser humano que trabalha para proteger a empresa que oferece o trabalho. Exatamente. Né? Então a gente nota uma inversão de valores, uma inversão do objeto de tutela. Inclusive, e tem um trecho específico na Lei 13.467 que coloca que, em se tratando de dano extrapatrimonial, a norma a ser observada é o capítulo da CLT. Ou seja, tira total atenção e validade da Constituição. Uma lei infraconstitucional pode fazer isso? Não pode. Daí pode. A gente poder alegar até a inconstitucionalidade dessa lei. Outro ponto importante, se a gente for pensar, que a nova redação do artigo 8º da CLT, ela também traz uma observação, um ponto muito importante, que a Justiça do Trabalho vai poder analisar os instrumentos coletivos tão somente quanto aos requisitos, né, do negócio jurídico, do artigo 104 lá do Código Civil. Então, somente ela não vai poder
ela vai ficar realmente como telespectadora, né? Exatamente. Como espectadora ali, como observadora do direito, que ela não vai poder mais analisar se aquela se realmente infringiu algum direito do empregado, se realmente teve uma questão que pode ser discutida, pode ser anulada, porque ela vai poder se ater somente se houver dolo, coação, né? Então, nós vimos que isso também mudou, que a Justiça do Trabalho ela vai poder, nesse sentido, esse artigo 8º, ele também, se a gente entender que a Justiça do Trabalho ela está garantindo, né, o cumprimento das normas trabalhistas, que ela está lá para garantir também a proteção à pessoa que trabalha, não é ao trabalhador em si, é a pessoa que trabalha, porque nós sabemos que a pessoa é o centro do ordenamento. E esse artigo também, a meu ver, é totalmente inconstitucional, porque deixa a Justiça do Trabalho sair do seu objetivo principal, que é garantir. Exatamente. E aí, para a gente fechar, eu lembro, mais uma vez, a colocação feita pelo professor Kleber Lúcio de Almeida na palestra. Um abraço, professor. Ele comentou, por que do discurso a Justiça do Trabalho não deveria existir? Por que ela não deveria existir? Porque é ela que faz cumprir o direito material do trabalho. Exatamente. Ela que faz cumprir. Ela que faz cumprir. Por isso esse discurso, né, dos políticos, dos empresários que apoiam a reforma trabalhista, da forma como ela foi feita, sem debate público, sem nada, é que a Justiça do Trabalho não deve existir porque é ela que coloca em prática o que está na lei. E agora, com a lei reformada do jeito que interessa para eles, né, para os empresários que utilizam aí dessas normas reformadas, agora para eles ficou ótimo, porque a Justiça do Trabalho é mera espectadora, o que está na lei tem que ser cumprido. E nós sabemos também que, pelo fato da reforma não ter escutado todos os anseios, né, todas as classes, ela foi feita a toque de caixa mesmo, sem discussão, sem a participação dos atores envolvidos. Então, ela tratou todas as situações que a CLT trazia num bolo só, né? Então, nós sabemos que hoje nós temos diversas relações trabalhistas e que foram tratadas de forma, todas como se fossem da mesma forma, exatamente. Né? Sem escutar e sem a participação. Então, por isso, fica a nossa crítica à reforma. Lembrando, né, que às vezes quem assiste pode ficar um pouco inquieto, assim, essas professoras estão criticando o governo. A gente não está criticando o governo, nada disso. Aqui não é uma discussão política, nem partidária, nem nada disso. Nós estamos analisando a reforma como foi feita, obviamente, por quem está no poder, né? Mas isso não quer dizer que eu sou contra ou a favor desse partido determinado, né? Exatamente. Mas o que a nossa postura a partir de agora, a respeito das próximas aulas, dos temas, dos debates que nós vamos colocar, é uma discussão de estudiosas do direito do trabalho. Nós somos professoras, nós somos mestres em direito do trabalho e nós estudamos, né, o que acontece em torno do nosso cenário. Então, não estamos aqui dizendo se determinado partido está certo ou se está errado. Se deveria ou não acontecer também a reforma, a gente não vai se ater a isso. Nós somos analisando como ela foi feita. Criticamente a reforma trabalhista, tá? Então, qual que é o primeiro tópico, Manu, que a gente vai... Nós vamos tratar o primeiro tópico sobre grupo econômico. Esperamos vocês. Isso, quarta-feira, tá? Até mais. Olá, pessoal! Essa semana nós começamos a nossa série sobre a reforma trabalhista. O primeiro assunto que nós vamos tratar é sobre grupo econômico. Você quer saber o que mudou? Vem com a gente quarta-feira às 18 horas. Esperamos vocês!